Muito mais música. Mais informação. Clube. A rádio que você vê. Clube está apresentando o Grande Jornal Regional. Clube. E a hora certa? Hora certa, confira, 8 horas e 44 minutos, temperatura de 11 graus nesta manhã com nebulosidade. Famosa cerração por aí. Turismo e negócios. Oferecimento. Farmácia Líder. Integrante da rede de farmácias associadas. Plantão 24 horas e teleentrega. 3282-1100. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei número 13.709 de 2018, foi promulgada para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a informação da personalidade de cada indivíduo. Ele fala sobre o tratamento de dados pessoais dispostos em meio físico ou digital, feito por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, englobando um amplo conjunto de operações que podem ocorrer em meios manuais ou digitais. Pois é, hoje está conosco aqui a advogada Gabriela Corse Trindade Kumagai, da Comissão de Proteção de Dados da Subseção Canela Gramado da OAB-RS. Dentre outras especializações, ela tem a especialização em Direito Empresarial com atuação na adequação da LGPD. Ela vai estar aqui conosco, né? Você está vendo aí, quem está nos acompanhando pelo aplicativo da Clube 885, para celular Android TV e também no nosso site, clubefm885.com, porque a Clube é a rádio que você vê, vai poder nos assistir também, além de ver, nos assistir aqui, falando sobre a LGPD. Hoje às 17h30, acontece no CIDICA, um evento chamado Noções Gerais da Lei Geral de Dados. Tudo bem, doutora Gabriela? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Braulio? Tudo certo. Doutor, só pode chegar mais perto do microfone, isso, agora sim. Doutora, me diz uma coisa, o que é a LGPD? Eu já falei rapidamente aqui, mas nos explique, por favor, com mais detalhes. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio garantir para nós o direito à privacidade e à proteção dos nossos dados pessoais. Como a gente pode observar hoje no nosso dia a dia, onde colocamos os nossos dados pessoais, para qualquer compra, qualquer aplicativo que a gente for entrar no celular. Inclusive, se a gente vai no mercado, numa farmácia, a gente acaba sempre deixando, né, o nosso nome, o nosso CPF. Alguns estabelecimentos solicitam outros dados nossos. E em razão disso, a legislação precisou proteger esses dados pessoais, porque a gente não tem ideia de como ele vai ser compartilhado, com quem que ele vai ser encaminhado. Então, ela veio garantir isso ao titular de dados, que também é uma figura que a legislação trouxe, que somos todos nós titulares dos dados pessoais. E o que são dados pessoais? Os dados pessoais, eles são desde o nome, CPF, RG, endereço de e-mail, nossa localização, nossos endereços, ou seja, é mais fácil perguntar o que não é dado pessoal. Inclusive, endereço de IP entra como dado pessoal. E a lei, ela também traz a distinção do que é um dado pessoal e um dado pessoal sensível. O dado pessoal sensível, ele acaba tendo um cunho mais discriminatório também, e tem que ter, da mesma forma, grande segurança e relevante segurança. O que é um dado pessoal sensível? Olha, entraria uma raça, orientação sexual, questões de cunho político, né? Religioso, exatamente. De cunho discriminativo. Entendi. Né? Quais os direitos dos titulares, né, desses dados, doutora Gabriela? Pois é, a lei, ela, em razão de ela ter, então, essa figura do titular de dados, ela acabou também trazendo alguns direitos. Entre eles, a gente pode entender, por exemplo, o direito à informação, o direito, eu preciso saber como é que é o compartilhamento, de que forma que esse dado está sendo tratado pelaquela empresa. Né? Porque se a gente recebe uma ligação, se a gente recebe algum e-mail daqui a pouco de uma empresa que a gente não tem ideia de onde ela tirou aquele nosso contato,
com a legislação a gente tem direito de questionar, e a empresa tem o dever, que é aí que entra a adequação, né? Ela tem o dever de realmente informar de que forma ela está tratando os nossos dados pessoais e quais são os limites desse tratamento que está sendo feito. Certo. A quem se aplica a legislação, doutora Gabriela? Olha, a legislação ela vai se aplicar a praticamente todos, tá? Tem algumas restrições na legislação, que aí são as exceções, né? Que são casos bem específicos, como questões de saúde, políticas públicas, a questão também de pesquisa, atividades jornalísticas, mas são algumas exceções que a lei traz. No geral, toda e qualquer pessoa, seja física ou jurídica, com atividade econômica, ela tem que fazer essa adequação à legislação. Aí, e como tu falaste ali na introdução, né? Também é para meios físicos. Então, às vezes, a gente vê um profissional liberal, que é aquele que tem o cadastro do cliente ainda no papel, né? Sim. Que não entrou no meio digital, que ele diz assim, eu não preciso me adequar, tá tudo aqui no meu arquivo, na minha pastinha. Não, ele também precisa se adequar, porque a legislação engloba também esse tipo de profissional. Claro. E como se adequar a essa legislação da LGPD? Bem, a adequação da legislação, ela torna um processo dentro da empresa, né? Porque o que acontece, ou dentro com o empresário, enfim, que vai ter a necessidade de se adequar. Porque como eu coloquei anteriormente, ela é uma mudança de mentalidade, né? Então a empresa ela tem que entender que esse dado pessoal, ele pertence ao titular e não a ela, né? Então esse é o primeiro ponto. Então a gente já muda vários conceitos de que a empresa realmente acha que pode ficar com aqueles dados de forma ilimitada, né? Então, o que é necessário fazer? É necessário, junto com a empresa, fazer um mapeamento de todos esses dados, de que forma que ele entra na empresa, desde a coleta, como é que é feito o armazenamento, qual é a segurança que tem com esse armazenamento, se é compartilhado com alguém, se não é, com quem ele é compartilhado. Então, tem todo o processo desse funcionamento dos dados até o descarte dele, a efetiva eliminação dele de forma adequada. E com isso, a empresa, após fazer isso, né, ela também precisa ter políticas de sensibilização e de conscientização das pessoas que trabalham, treinamentos, para que possam entender como é que funciona essa legislação. Depois a gente passa também para a questão de adequamento de contratos, de documentos, porque aí a lei traz questões de responsabilidade, seja do titular de dados, seja do controlador operador, que são outras figuras que a legislação traz, né? Enfim, é uma melhoria contínua, né? Quando a gente faz essa adequação na empresa, não é um pacote que tu entrega no final, né? Então a gente faz toda a forma de adequação e posteriormente a gente mostra para a empresa como é que ela tem que dar continuidade, porque é uma melhoria contínua. Isso é presente dentro da empresa. Faz parte hoje a proteção de dados pessoais do core business da empresa. A empresa não pode, dentro da atividade dela, separar o que é a privacidade dos dados, a proteção dos dados dos clientes e funcionários, né? Não entra tão somente tu trabalhar com a pessoa física, né? E isso acontece às vezes. Um cliente chega assim, mas Gabriela, eu não trabalho. O meu cliente não é pessoa física, não é esse consumidor, é pessoa jurídica, né? Eu trabalho com business to business. Não, tu também precisa adequar a legislação, porque dentro dessa pessoa jurídica, ele tem funcionários, tem acesso a alguns outros dados pessoais, né? O próprio representante legal da empresa é uma pessoa física, né? Então tem esses pontos que tem que ser observados. E qual é o papel do advogado nessa adequação? O advogado, ele tem um papel bem importante, que é o da consultoria e assessoria jurídica, né? No processo de adequação. Então, como a lei traz
além de como a empresa ela tem que se adequar, né, o que ela tem que preencher, a lei também traz responsabilidade e penalidades para isso, né? Então, dentro da adequação feita, né, com um advogado, o que a gente vai verificar, quais são os riscos dessa empresa, como a gente vai mitigar esse risco e como a gente vai já garantir provas suficientes para demonstrar que a empresa está agindo de boa fé, que a empresa tomou todos os meios importantes e relevantes para garantir isso. E é importante ressaltar que não é só um trabalho também do advogado, né? Ali a gente entra também o papel do TI, né? E da segurança da informação, que aí é uma especialidade deste profissional que, juntamente com um advogado que está fazendo serviço de adequação, ele vai mitigar todos os riscos, ver se a empresa está tomando todas as medidas suficientes, as mais acessíveis ou as melhores que ela pode tomar para que haja essa proteção de dados. Existe um prazo para essa adequação? Na verdade, a legislação já entrou em vigor, né? Sim. Ela é uma lei de 2018. Em razão da pandemia, ela entrou em 2020 em vigor. Houve alguns debates, né, bem importantes. Foi tenso esse momento, né? Porque vai começar a aplicar, não vai começar a aplicar. E desde agosto de 2021, já as penalidades já podem ser realizadas. Então, o que eu vou dizer assim, o prazo, em tese, já está em andamento, né? As empresas já deveriam todas estar adequadas. Urge essa adequação. Mas ainda o que eu percebo é que não está tendo essa mudança de mentalidade, né? As empresas não estão levando muito a sério essa necessidade de proteger os dados pessoais. Ok, então, doutora Gabriela Corse Trindade Kumagai, da Comissão de Proteção de Dados da Subseção Canela Gramado, da OAB-RS. Lembrando, né, doutora, que hoje à noite não, final de tarde, né? Ali no Vespertino, 17h30, no Sídica, você estará falando sobre justamente este tema. Exatamente, estão todos convidados, o evento é gratuito e aguardamos vocês. Hoje então, ali na Rua São Francisco, né, bem um pouquinho antes da Gráfica Cailá, ali no Sídica, depois da Redmac Madeiras de Marco, você pode comparecer. Tem algum custo ali? Não, o evento é gratuito. É gratuito, você falou. É verdade. É gratuito. Sim. E vai ter um happy hour, inclusive. Exatamente. Tem um happy hour e é gratuito. 17h30, então, no Sídica, a doutora Gabriela Corse Trindade Kumagai abordando aí a LGPD, né? Noções gerais da Lei Geral de Proteção de Dados. Obrigado, doutora. Um abraço para você. Eu que agradeço. Obrigado pela tua participação nesta manhã de terça-feira. Lembrando que o Grande Jornal Regional tem um oferecimento de Deporte e Contabilidade, UX, Broker Turismo, Cicobi Maxi Crédito, Círculo Saúde, Espaço Limpo, Wish Serrano e o apoio do Super Rissul Canela. Na sequência, você fica com o Coffee Break, lembrando, olha só, tá chegando aí, hein? O Mississippi Delta Blues Festival, dias 11, 12 e 13 de agosto. Se você não comprou seu ingresso ainda, acesse ingressos.mdbf.com.br, ingressos.mdbf.com.br. Nós voltamos daqui a pouco. A Clube apresentou o Grande Jornal Regional. Oferecimento: Deporte Contabilidade 50 anos. Muitas histórias para contar. UX, a UX é pra você. Viagem personalizada é com a Broker Turismo. Cicobi Maxi Crédito. Invista no que te faz bem. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Espaço Limpo. Serviços de limpeza condominial e comercial. Wish Serrano, melhor resort urbano de Gramado. Apoio Rissul. Quem vive do seu lado, vive do seu jeito.